Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, porque like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua ajuda, graças à sua interatividade, graças à sua participação, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Quer ajudar o canal financeiramente? Vai nos links que estão na descrição, ok? Você clica no link, são dois links de duas grandes plataformas online. Você vai clicar, você vai estar logado na plataforma e você vai estar logado na nossa conta. Você navega por todos os departamentos, você pode comprar o produto que você quiser. Você faz a sua compra, você fica feliz e o canal ganha aquela pequena comissão. Hoje, segunda-feira, nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos, correto? A rodada do campeonato encerrou-se ontem, né? Resultados ali que mexeram na tabela, mas não naquela parte que nos interessa, porque todos os jogos que nos interessavam foram também realizados no sábado, correto? E nós ali mantivemos a nossa posição na tabela, correto? E mantivemos também ali a distância, né, entre o segundo e o terceiro colocado. Não vamos aqui entrar em polêmicas, porque não nos interessa. O que interessa para nós é que o Botafogo esteja aí seguindo a passos largos no caminho do sucesso. Bom, eu fiz aqui um monte de anotações que eu iria falar no jogo de hoje, no vídeo de hoje. Talvez não seja possível falar sobre tudo, mas eu vou começar aqui pelos jogadores do nosso elenco que podem deixar o Botafogo. Eu fiz aqui, inclusive, alguns que não estão sendo noticiados, mas que eu acho que eles estão ali mais por ocupar espaço, né? Mais para preencher vaga do que para propriamente serem utilizados. Bom, os primeiros nós já sabemos, o Segovinha vai para a Arábia, já foi, né? Vai ser emprestado para a Arábia sem opção de compra, porque o Botafogo quer o retorno do Segovinha. O John Textor é um cara que gosta muito do Segovinha, acha o jogador muito interessante e eu também acho que inclusive ele deveria permanecer para o Campeonato Brasileiro, mas isso são coisas internas, né? Também depende ali da avaliação do técnico Arthur Jorge, e eu confio plenamente nas decisões do Arthur Jorge, né? Ele deve estar ali ciente daquilo que ele pretende para o futuro. Bom, então o Segovinha vai para a Arábia, o Jacob Montes e o Souza parece que estão indo para o Molenbeek. Aí nós não sabemos se eles estão indo em definitivo ou apenas emprestado, mas também seriam dois jogadores que não seriam utilizados. Eu, na realidade, eu gostaria muito de ver o Souza jogar. Gostaria, mas acredito que não, no momento que nós estamos, não é possível fazer isso. Isso seria possível lá no Campeonato Carioca, mas no Campeonato Carioca, você sabe, nós fomos dirigidos pelo aquele técnico que de competente não tinha nada, então ele tampouco soube colocar determinados jogadores para serem testados. Um deles é o Souza. Outro também que eu botei aqui é o Jefferson Maciel. Jefferson Maciel é outro jogador que eu gostaria de ver, mas nas vezes que o Jefferson Maciel foi utilizado, ele se saiu bem. Zagueiro canhoto pelo lado esquerdo, ele se saiu bem nos jogos que ele foi utilizado. Mas, cara, a incompetência imperava no Botafogo até a chegada aí primeiro a chegada do Fábio Matias, né, que modelou, ele restaurou a confiança dos jogadores do Botafogo. Psicologicamente, ele fez bem ao time do Botafogo. Não fez tática tecnicamente. Por quê? Porque não deu tempo para ele impor ali as suas pretensões, né? Ele já sabia que era interino, então ele não fez nada. Manteve o time e mexeu
investiu somente na questão psicológica dos jogadores e ele fez muito bem. E aí vindo o Arthur Jorge, né, já com aquela bagagem de ter sido técnico lá na Europa, já com um modelo de futebol que ele quer implementar e está implementando no Botafogo, ele fez ali as modificações e esses jogadores que não foram vistos, tampouco serão lembrados, porque não dá tempo, agora é jogo de vida ou morte, correto? Então, é essa questão. Eu fiz ali, ó, jogadores que estão ali ocupando ali, né? O Cauã também foi emprestado, né? Cauã, o zagueiro, já foi emprestado. Então, teríamos ali o Pablo, que está ali ganhando dinheiro sem jogar. O Felipe Sampaio, que deve ser emprestado também. O Luiz Segovia, eu não sei se ele vai permanecer ou se vão dar continuidade à carreira dele fora do Botafogo. Então, essas são as questões. Aí vem o Rafael, o Cauê, o PK, o Oscar Romero, o Yarlen, o Sauer e o Zapata. Bom, Oscar Romero, é claro, se ele não for utilizado, ele vai partir porque ele tem um passe, né? Ele detém os direitos federativos, né? Ele não é vinculado a ninguém. Ele é um jogador que está ali no Botafogo, mas ele tem o livre direito de ir e vir aí sem problema. O Pablo, a mesma coisa, vai retornar lá pro Flamengo, que é o time dele. E os outros, né? Rafael parece que já está se aposentando. O Cauê e o PK, não sei, mas eu acho que eles poderiam ser ali emprestados para algum time. Yarlen, Soulo, Sauer, o Zapata, são jogadores que eu acho que poderiam ser ali analisados em outras praças, tem vários times aí na segunda divisão que está precisando de jogador, eu acho que poderia emprestar para a segunda divisão. Para a primeira divisão não, porque você vai fortalecer o inimigo, ou então lá para fora, para os Emirados Árabes, como for Segovinha, vai para Turquia, vai para Grécia, vai para o Japão. Cara, são praças onde que você vai jogar. Você vai jogar e você vai mostrar. Um exemplo do que eu estou falando é o caso do Samir, né? Um zagueiro que parece que o Botafogo tá pretendendo. Foi jogador do Flamengo e do Flamengo foi para o exterior e lá no exterior ele está até hoje. Então significa que ele teve um bom rendimento lá naquela região, né? Naquela praça de futebol, né? Naquele contexto ali. Então, o Samir é um jogador que o Botafogo pretende ali, parece que está encaminhando ali alguma como eu posso falar? Alguma negociação, né? Está encaminhando alguma negociação com esse zagueiro. Eu vi aqui pelo SofaScore, um zagueiro interessante, canhoto também, e que está com uma larga passagem pela Europa. Então o cara não fica na Europa se ele não tiver qualidade, né? Então não fica na Europa. Então o Samir, o caso do Samir. Outro jogador aqui que eu vi é o lateral grego ali, o Giorgio Vaianides, de 22 anos. No momento eu fiquei assim questionando, mas vendo comentários de outros colegas, né, da mídia interativa do Botafogo, da mídia independente, eu vi que ele pode ser uma boa opção. Por quê? Porque como ele não atuava num time pequeno, ele atuava num time grande do país dele, lá da Grécia, ele teve participações em Champions League, porque você sabe, né, primeiro e segundo colocado geralmente vai para a Champions League ou para a Europa League, se for terceiro, quarto, dependendo do país que ele está, até o oitavo vai para a Europa League. Então, tendo essa experiência, mesmo sendo novo, ele tem 22 anos, eu acredito que ele vai ser bem-vindo ao Botafogo para gerar ali melhores condições de alternativas, né? Melhores alternativas para o técnico Arthur Jorge. Nós temos Damian Soares, nós temos o Rafael que está contundido, parece que vai encerrar a carreira. Então nós temos o Matheus Ponte,
que tem também 22 anos, mas não é tão rodado assim, não tem tanta experiência no time. O Giorgio Badianides, ele é titular no time dele. Então, na pior das hipóteses ali, ele participou ali de uns 20, 30, 40 jogos, se você levar em consideração 1 ou 2 anos de carreira que ele deve ter no time profissional, ele já deve ter jogado ali pelo menos uns 40 jogos em sequência, né? Progressivamente. Então, ele tem uma experiência maior do que o Matheus Ponte, que só jogou na base da seleção uruguaia, e no Botafogo ele joga esporadicamente dentro de uma necessidade. Então, eu acredito que ele vai ser uma boa opção. A outra é o Matheus Martins. E aí, torcedor botafoguense, com a vinda do Matheus Martins, o Matheus Martins, ele vai fazer o papel que seria o papel do Jefinho. Porque o Jefinho, ele foi contratado para ser titular. Ele não foi contratado para compor elenco, para ser reserva. Ele foi contratado para ser titular. Dentro de um critério, e aí eu vou contextualizar com uma outra anotação que eu fiz aqui, vocês vão entender, está aqui anotadinho. Dentro de um critério, de um padrão de jogo europeu, porque o nosso técnico é europeu, o padrão de jogo dele é europeu, correto? Europeu que eu digo é só as metodologias usadas, né? Porque futebol é futebol, seja na Europa, no Brasil, qualquer futebol é futebol. Mas existem as metodologias, então o técnico tem uma metodologia europeia. Então, na metodologia europeia, os pontas, eles jogam no mano a mano, eles buscam a jogada no mano a mano, eu vou mostrar aqui para vocês, e a construção no meio, quando eles têm que fazer uma recomposição. Você faz a recomposição, você toma a bola, você recupera a bola, você tem que construir primeiro para depois chegar na fase de ataque com o bloco avançado, com o bloco coeso, com o bloco bem compacto, né? De meio campo, defesa e ataque. Então tem que ser feito assim. Você não pode pegar a bola só porque você recupera a bola e correr com ela indiscriminadamente. E aí eu vou aqui mais uma vez contextualizar. O Júnior Santos nunca mais jogará pela ponta como titular. Ele nunca mais jogará pela ponta, porque esse não é o estilo europeu, não é o estilo dentro da metodologia de trabalho do futebol europeu. E aí eu fiz aqui, por exemplo, eu fui ali no Arsenal. O Arsenal tem o Saka, é aquele ponta, como é o Luiz Henrique, tem as mesmas características. Tem o Trossard, que joga pelas duas pontas, e tem o Gabriel Martinelli, que é o ponta esquerda, que faz o mesmo trabalho. Pega a bola, constrói, busca o mano a mano e vai para cima da defesa adversária. Então, Arsenal. O City tem o Bernardo Silva, o canhotinho, que é meia, né, mas joga pela ponta direita. E tem o Phil Foden, tem o Grealish, o Doku e agora o Savinho, né? E agora o Savinho. Então você vê que tem as mesmas características esses jogadores, tanto os que jogam pela ponta direita quanto os que jogam pela ponta esquerda. Se você pegar o United, Manchester United, eles têm o Garnacho, que é o ponta direita, e tem o Rashford, que é o ponta esquerda. E tem mais outros ali que eu não peguei. Você vai lá no Bayern de Munique, na Alemanha, eles têm o Gnabry, eles têm o Coman, eles têm o Musiala e eles têm o Sané. Todos esses jogadores têm as mesmas características. Eles vão para o mano a mano, buscar o 1 a 1, mas eles fazem a construção quando vem compor o meio campo. Quando vem compor o sistema defensivo, eles fazem a construção da jogada, até ter recebido a bola nas linhas de defesa do adversário. Então você vê aí no Bayern de Munique. Depois eu peguei também o Barcelona. Tem o Lamine Yamal, você viu pela Copa, cara, como ele é. O Lamine Yamal é o Saka
do Barcelona, é o Bukayo Saka do Barcelona. Então tem o Yamal, tem o Ansu Fati, que aí já joga tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. O Ansu Fati, que antes do Lamine Yamal e do Dembélé, que jogou no Barcelona, o Ansu Fati era a grande revelação do futebol espanhol. O Ansu Fati, jogador que joga pelas duas pontas, principalmente pela ponta esquerda. O Ansu Fati, o Rafinha, que joga ali também pelo lado direito, e o Ferran Torres. Então você vê a característica dos jogadores. E você vai lá para o Real Madrid, você tem o Vini Júnior, o Vinícius Júnior, você tem o Rodrigo e agora você tem o Mbappé. Então você vê a característica desses jogadores no futebol europeu, né? No topo do futebol europeu, a característica. Você não vê jogadores como é o Júnior Santos. Então, cara, o Júnior Santos ele vai ter que se adaptar. Ele vai ter que se adaptar. Ok? Por quê? Porque o espaço dele vai ficar cada vez mais limitado. Ele vai ter que jogar por dentro, ele vai ter que ter a sabedoria de se movimentar no espaço que deixa o Tiquinho Soares para ele, e ele vai ter que se habituar a isso, porque senão ele vai ficar na reserva. Porque ele é o nosso artilheiro. Cara, ele é o nosso artilheiro, mas é limitado. É limitado. Eu vou dizer aqui, vou citar aqui alguns jogadores que eram artilheiros e extremamente limitados. E que num momento qualquer vai para o banco de reserva. Foi o que abriu as portas para o futebol inglês para os brasileiros. É o Mirandinha, foi centroavante do Botafogo, foi centroavante do Palmeiras. O que o Mirandinha fazia? Correr e chutar, correr e chutar, correr e chutar. É o que faz o Júnior Santos. O Júnior Santos tem uma facilidade maior, que inclusive essa facilidade às vezes atrapalha ele porque ele escolhe mal as jogadas. É o drible. Mas o drible dele é sempre para trás, é sempre para o mesmo lado. O gol que ele perdeu contra o Palmeiras, cara, era só ele dar um toque na continuidade, tirando a bola do goleiro do Palmeiras e concluindo. Você vê que quando ele partiu no jogo contra o Internacional e driblou o goleiro para a esquerda, ele perdeu a jogada. Por quê? Porque ele só sabe driblar para lá. Ele só sabe driblar para lá. Então, quando ele driblou, o zagueiro fez a cobertura lá, e mesmo que ele concluísse a gol e não tivesse impedido, o zagueiro tirou a bola. Porque ele só sabe fazer isso. E contra o Palmeiras, ele perdeu porque ele se precipitou e concluiu a jogada. Era só dar um tapinha na bola para o lado direito e concluir para o lado esquerdo, para dentro do gol. Então, o Júnior Santos é um jogador limitado. Cara, veja bem, um jogador limitado não quer dizer que ele não seja útil. Eu quero dizer que a preferência do treinador será sempre para o jogador que oferece ao treinador maiores opções. Então você vê o gol do Luiz Henrique, a jogada transcorrendo pelo lado esquerdo, o cruzamento do Cuiabano, que quem deveria estar ali naquela jogada seria o Tiquinho e o Júnior Santos, e quem apareceu por trás de todo mundo? O Luiz Henrique. Então ele deixou a ponta para finalizar pelo lado esquerdo. Ele fez isso contra o Fluminense, ele fez isso contra o Atlético Mineiro, ele fez a jogada contra o Palmeiras. Então, é um jogador que oferece mais opções do que simplesmente aquela que o Júnior Santos oferece. Porque o Júnior Santos corre e chuta, corre e chuta, corre e chuta. Então, é mais ou menos por aí. Cara, eu tinha muitos assuntos aqui para falar, eu fiz até uma relação aqui das rodadas que o Botafogo vai ter pela frente. Eu vi que alguns clubes vão oferecer ao Botafogo campo para o Botafogo jogar, e outros vão ter aquele mesmo desempenho que teve Botafogo e Palmeiras. Esses, por incrível que pareça, apesar de serem times mais difíceis, na minha opinião, são aqueles que vão proporcionar ao Botafogo um resultado mais fácil por causa da nossa transição rápida, por causa dos nossos jogadores.
Bom, mas isso a gente vai falar depois. Passei 20 minutos, vou encerrar aqui com 21. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, porque like é a linguagem do YouTube, e vai fazendo aí a sua participação, ok? Dá lá seu comentário, faz lá a sua ideia, dá uma ideia de algum assunto que a gente possa tratar e a gente vai trazer aqui para o canal, ok? Então é isso aí. Ajudando o canal financeiramente, cara, é só ir nos links que estão na descrição, vai lá, navega pelas plataformas, faz a sua compra, fica feliz e permite o canal ganhar uma pequena comissão, ok? Então é isso aí, um grande abraço, saudações alvinegras.